Marcos capítulo 16, o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O apóstolo Marcos, ele não relata com muitos detalhes a subida de Cristo ao céu, mas ele fala. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? São vários os motivos, mas um dos primeiros motivos é que está lá em João capítulo 14, versículo 3. Ele diz, e se eu for e vos preparar lugar. Jesus Cristo, ele nos dá essa esperança. O segundo motivo, para ser mediador. Ele diz em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus, não existe outro meio. Ele diz também em 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus subiu no corpo glorificado, no corpo transformado, incorruptível. Na sua ressurreição, teve o testemunho de anjos, de homens, de mulheres. Quando subiu, teve o testemunho de homens, mulheres e anjos também. Atos capítulo 1, versículo 10. Estando com ele os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco. Então o mestre, ele ficou aproximadamente, depois que ressuscitou, uns 40 dias, e foi visto por muitas pessoas, por diversas pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. A sua primeira vinda, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ida ao céu, foi por causa de cada pessoa, pois ele passou a ser sacerdote, porque ele fez o único sacrifício agradável a Deus, e Deus se agradou desse sacrifício. Hebreus capítulo 7, versículo 24 diz, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Versículo 25 de Hebreus 7, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Foi o que ele disse em João 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O mestre deixou os seus ensinos para que cada ser humano possa ouvir e seguir. Ele intercede pelas pessoas que os busca, que o segue, que é um verdadeiro discípulo dele, um seguidor declarado. Pois foi isso que os seus discípulos fizeram em Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Jesus Cristo, ele esteve fazendo muitas coisas. Ele pode realmente ajudar. E Jesus, ele vive intercedendo. O texto que foi lido em Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus deixou os seus ensinos para que cada ser humano ouça e siga e viva realmente aquilo que Jesus quer, mas tem que se achegar a ele, se aproximar dele, ser um seguidor, ser um discípulo, alguém que realmente entende o que ele quer. Os seus discípulos fizeram a obra extraordinária. Jesus estava com eles, ajudando. E o maior milagre que os discípulos fizeram, porque muitas pessoas hoje esperam sinais físicos, mas o maior sinal, o maior milagre que os discípulos fizeram foi pregar a palavra. E eles ficaram na responsabilidade de começar a igreja que Cristo deixou aqui. Por mais que o ser humano possa resistir, a igreja é o corpo de Cristo.
A igreja é chamada a noiva de Cristo, a esposa. E Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se apronta. A igreja de Jesus Cristo é formada por homens que ele escolheu, porque Atos 16, 20 disse que eles saíram propagando a palavra, anunciando. A igreja é o corpo de Cristo. O templo, quando ele está fechado, é só o templo, mas quando as pessoas chegam ali, passa a ser a igreja de Cristo. Os discípulos fizeram a parte deles. E você está fazendo a sua parte de ser o verdadeiro seguidor do Mestre, de seguir a Cristo de verdade e confessar Ele como o único e suficiente Salvador?